Capítulo 2. Você sabe, foi somente depois que entrei no comércio que realmente tive um sonho para o futuro. Rishi confidenciou certa vez a um amigo. Até então, eu existia apenas como a noiva do príncipe herdeiro ou a filha do meu pai. Todos os meus atos eram para me tornar mais digna desse status. Mas agora, pela primeira vez, eu realmente tenho um objetivo próprio. Ah, é? Disse seu amigo. Ele era o governante do Reino do Deserto, e seu sorriso era terrivelmente encantador. O que seria? Rishi sorriu de volta. Quero viajar para todos os países do mundo. Quero ver tudo em cada cidade, examinar seus mercados e conhecer os olhos de cada pessoa que vive lá. A essa altura, isso parecia um sonho muito distante. Rishi acordou com um sobressalto, com os olhos arregalados ao sentir uma perturbação no ar. Ela desembainhou a espada até a metade, preparada para o perigo. Dentro da carruagem, seu antigo inimigo estava sentado à sua frente, com uma mão estendida. O que pensa que está fazendo? Ela exigiu. Quando embarcaram na carruagem, Rishi o advertiu para que não encostasse um único dedo nela durante toda a viagem até o reino dele. Ordenar que o príncipe não tocasse em sua consorte era um absurdo, mas Arnold concordou prontamente. Afinal de contas, ele havia prometido segui-la em todas as direções. E, no entanto, aqui estava ele, já quebrando sua promessa. Arnold pareceu não se incomodar com o olhar dela. Não olhe para mim dessa maneira. Eu estava apenas tentando recuperar o que você tirou de mim. Confusa, Rishi olhou para a espada em sua mão. Ela tinha uma bainha preta laqueada com uma decoração dourada simples. No punho, estava gravado o brasão de Galken. Oh, Rishi jogou a espada de volta para Arnold. Minhas desculpas. Arnold deu uma risadinha. Você me pegou desprevenido. Você estava cochilando e, de repente, pegou a minha espada. Você parecia bastante satisfeita ao se aconchegar com ela. Arnold colocou a espada ao lado dele. Rishi pressionou uma mão no peito para acalmar o coração acelerado. A espada que me estripou em minha vida anterior agora é minha companheira de cama. Que mundo! Seu recente período como cavaleira a havia deixado pouco à vontade sem uma lâmina na mão. Ela não conseguia acreditar que havia pegado a de Arnold. Eu não queria incomodá-la, mas duvidava que dormir com uma arma fosse confortável. Estou impressionado por você ter percebido minha intenção antes mesmo de eu tocá-la. Arnold apoiou um cotovelo na moldura da janela, observando-a com fascínio descarado. Só se desenvolve instintos como esse com treinamento de combate. E você também era membro da corte? Como é que você conseguiu arranjar tempo? Rishi deu de ombros. Ela não podia simplesmente dizer, eu fingi ser um homem em uma vida anterior, foi assim. Presumo que haja mais em você do que sua devoção à espada. Você parece gostar de flores. Ela seguiu o olhar de Arnold até o local onde havia colocado um pequeno buquê em um lenço. Esse era o 5º dia deles na estrada para Galken. Todos os dias, sem falta, ela colhia flores sempre que eles paravam para dar água aos cavalos. As de hoje ainda estavam frescas, mas as que ela havia colocado para secar há 5 dias estavam quase prontas. Eu não as escolhi porque são bonitas. Rishi levou as flores ao rosto, o ânimo se elevando com o cheiro doce delas. As flores silvestres da primavera tinham um cheiro suave e delicado. Rishi olhou pela janela para a floresta que se estendia em direção a Galken, pensando nas raras flores nativas que estavam desabrochando. Ela gostaria de poder colhê-las também, mas isso causaria muito atraso. Ela ficou olhando com tristeza. Depois de observá-la em silêncio por algum tempo, Arnold disse: a propósito, enviei um dos meus homens à frente em um cavalo veloz para entregar seu pedido à companhia que você solicitou. Eles serão convidados a Galken para discutir a cerimônia de casamento. Obrigada, disse Rishi. Fico feliz que tenha mantido sua palavra. A Companhia de Comércio Diária, pensou Arnold. Já ouvi falar deles. É uma empresa promissora, não é? Você já fez negócios com eles antes? Não, mas ouvi de um amigo que eles têm um padrão de qualidade muito alto. Rishi ficou agradavelmente surpresa com a facilidade com que Arnold atendeu ao seu pedido. Normalmente, uma casa real tinha seu próprio negociante pessoal. Conseguir que eles fizessem negócios com outra pessoa poderia ser difícil. Quero estabelecer uma conexão com Arya o mais rápido possível. Pensou Rishi. Era, é claro, a empresa que a havia acolhido em sua primeira vida.
A empresa havia sido criada apenas 2 anos antes de buscá-la por seu proprietário, um homem chamado Tully. Eles ainda estavam em fase de crescimento, mas, em poucos anos, seriam a maior empresa comercial do mundo. Eles também se mostraram um grande benefício em sua vida como farmacêutica, ajudando a distribuir seus mais novos medicamentos. Ela teve dificuldades para conquistar a confiança deles no início, mas prometeu se esforçar muito mais dessa vez. Esse casamento não vai acontecer. Preciso de um plano de fuga para quando tudo desmoronar. Preciso usar todo o meu conhecimento e influência como princesa herdeira. Rishi não conhecia os planos de Arnold, mas não tinha a intenção de ficar sentada esperando que ele a usasse como quisesse. Ela gastaria seu tempo como sua consorte com sabedoria. Tudo deveria servir ao seu objetivo final: viver mais de 5 anos e viver bem. Sua determinação feroz deve ter transparecido em seu rosto, porque Arnold lhe deu um pequeno sorriso divertido. Sim, Deus. Rishi fez uma careta diante daquele semblante impecavelmente bonito. Tanta beleza, possuída por uma destruição tão poderosa. O fato de ele ter sido o homem que a matou não diminuiu em nada o seu fascínio. Na verdade, quase o piorou. O estudo dos contrastes. Desculpe, eu só. Ela foi interrompida pelos relinchos altos dos cavalos. Pare! Ei, pare a carruagem! Os gritos vinham da carruagem à frente da deles, que continha a bagagem e os acompanhantes. O esquadrão de cavaleiros que seguia a coluna de carruagens acelerou em direção à frente. Quem você pensa que é? Graarga. Isso não soou bem. Rishi tentou sair, mas Arnold foi mais rápido. Ele sacou sua espada. Ei! Arnold trancou a porta pelo lado de fora. Fique escondida. Por que ele está se colocando em perigo? É para isso que servem os cavaleiros. O fato de Rishi ter estado prestes a fazer a mesma coisa não lhe ocorreu. Provavelmente são bandidos. Ele me disse para ficar escondida aqui, mas não tenho tanta certeza disso. Arnold a havia deixado trancada do lado de fora, na esperança de mantê-la segura, mas Rishi não gostou das probabilidades. Havia 5 carruagens, mas essa era certamente a mais grandiosa. Ela também estava trancada por dentro, mas isso não impediria alguém com determinação suficiente. Se ela fizesse o que lhe era pedido, estaria apenas esperando pacientemente que um bandido quebrasse uma janela e a arrastasse para fora. Mantendo um olho nos cocheiros que fugiam para a floresta, Rishi começou uma busca metódica por algo que pudesse ajudá-la. Certo, seu grampo de cabelo. Isso certamente me traz lembranças de volta. Ela soltou, girando-a na abertura da porta. Quando eu era uma criada, minha senhora se trancava em seus aposentos o tempo todo para evitar os estudos. Eu tinha de tirá-la de lá assim. A fechadura da carruagem era simples e se abriu facilmente. Quando se viu livre, ela examinou os arredores. Não viu ninguém que parecesse imediatamente hostil, mas havia barulho à frente. Cautelosamente, ela se dirigiu a ele. Em pouco tempo, ela encontrou Arnold. Uau! Cerca de 10 homens, os bandidos, ela presumiu, jaziam amassados no chão. No meio deles estava Arnold, no processo de derrubar outro homem na terra. Ele fez uma careta, com a lâmina na garganta do homem. É isso, então? Gugu! Arnold deu um chute no estômago do bandido, com os olhos brilhando de crueldade. Essa é toda a emoção que você me oferece depois que me dei ao trabalho de desembainhar minha espada? Quase não vale a pena. Já estou entediado. Ele não estava com raiva, pelo contrário, encarava seus inimigos com uma decepção fria, como se tudo tivesse sido uma desilusão. Até mesmo os cavaleiros de Arnold pareciam ter medo de seu mestre quando ele estava de mau humor. Arnold limpou suavemente o sangue de sua espada, limpando a lâmina na camisa do bandido antes de embainhá-la. O restante dos homens no chão parecia estar inconsciente. Espere, ele não matou ninguém? Por que não? Será que é porque ainda não chegamos a Galquém? Ela supôs que até mesmo Arnold sabia que não deveria sair por aí matando cidadãos de outros países. Ou talvez ele ainda não tivesse se tornado o monstro impiedoso que ela conhecia. Arnold pareceu perceber o olhar dela, virando-se com um sobressalto. Uma emoção genuína floresceu em seu rosto, muito diferente da máscara vazia que ele usava para enfrentar os bandidos. Como você conseguiu sair da carruagem? Rishi deu de ombros. Se eu lhe contar, você poderá me impedir de fazer isso novamente. Arnold riu. Você continua a me surpreender. Como você pode passar de uma pessoa fria para, de repente, um jovem normal de 19 anos?
É desconcertante. Rishi lutou contra a inquietação quando um homem desceu de uma carruagem e gritou: Vossa Alteza! De novo não. Ele era Oliver, um dos assistentes do príncipe. Ele tinha cabelos prateados e era mais ou menos tão alto quanto Arnold. Para que você acha que servem todos esses cavaleiros? Decoração? Por que insiste em se colocar em perigo? Rishi tinha conhecido Oliver brevemente há alguns dias, mas ele não parecia se sentir intimidado por Arnold. E, bem, ele não está errado. Ela temia que a ameaça voltasse à expressão de Arnold, mas ele apenas parecia irritado. Eu percebi que eles estavam preparados para matar. Prefiro assumir o fardo sozinho do que correr o risco de sofrer vários ferimentos tão longe. E nós já temos vítimas. Ele estava certo. Vários cavaleiros feridos se inclinavam apaticamente entre as árvores. Arnold deu ordens aos que ainda estavam aptos. Primeiro esquadrão, cuidem dos feridos. Segundo esquadrão, prendam esses homens. Sim, senhor. Oliver parecia insatisfeito. Sua Alteza, essa é uma justificativa fraca. Estou muito feliz por você estar bem, mas deve levar em consideração a lei de Rishi. Talvez, da próxima vez que encontrarmos um grupo de bandidos assassinos, você possa permitir que sua consorte permaneça na carruagem. Eu disse a ela para ficar na carruagem. Rishi desviou rapidamente o olhar, voltando sua atenção para os cavaleiros feridos. Eles não pareciam muito machucados, mas todos pareciam exaustos. Com licença, posso dar uma olhada? Rishi se aproximou do cavaleiro que estava atuando como médico. Ele olhou em volta, assustado com a presença dela. Bobagem, minha senhora. Não se preocupe, você deve ter levado um susto e tanto. Isso não era irracional, mas a cautela em seus olhos deixava claro que ele não queria que ela se aproximasse de seu companheiro. Ele não está apenas sendo educado. Ele realmente está em guarda. Ao lado deles, um cavaleiro ferido gemia enquanto outro o ajudava a se levantar. O que há de errado com você? Perguntou o segundo cavaleiro ao primeiro. Eu me sinto entorpecido. O quê? Droga. O cavaleiro pegou uma das espadas do bandido caído, ficando pálido ao inspecionar a lâmina. Sua Alteza, veja isso. Veneno. Arnold estalou a língua. Localize cada laceração e amarre-as perto do coração. Sugue o veneno das feridas. Pelo menos isso ele acertou na maioria das vezes. Nesse meio tempo, Rishi localizou o bandido amarrado mais próximo e tirou a adaga da bainha. Seu revestimento úmido brilhava à luz do sol, exatamente como o cavaleiro havia dito. Eles aplicaram o veneno generosamente. O que quer que seja, deve ser barato e fácil de comprar em grandes quantidades. Ela soprou o cheiro em sua direção, preparando-se para sentir algo rançoso, mas não detectou nada. Em seguida, aproximou-o do nariz. O cheiro é doce, como de uma maçã madura demais. Erva de carité, cogumelos bluecap. Todos os cavaleiros parecem ter os mesmos sintomas, portanto não precisarei verificar cada lâmina. Rishi se levantou e se dirigiu para a carruagem. Oliver deu um passo atrás dela. Vossa Alteza, Lady Rishi está. Deixe-a. Ela pode fazer o que quiser. Ela é bem treinada. Pensou Oliver. Mas um campo de batalha não é lugar para uma jovem. Ela provavelmente não estava preparada para um espetáculo tão terrível. Rishi ignorou os murmúrios e se concentrou em seu trabalho. Aqui estão elas. Vou pegar esses e... O veneno deve ser uma droga para dormir. Ela ouviu Arnold dizer. Os caçadores usam essas drogas para enfraquecer as presas maiores. Duvido que essa dose seja letal. Mas certamente é irritante. Respondeu Oliver. Ainda estamos a 2 dias de Galquen. Carregar uma companhia de homens dormindo em uma armadura não será nada agradável. Teremos que parar em algum lugar próximo. Um assentamento de caçadores. Talvez eles tenham um antídoto. Com licença. Rishi, que havia retornado da carruagem, levantou a mão. Eu tenho um antídoto. O quê? A companhia inteira a encarou com espanto. No fim das contas, o palpite de Arnold estava certo. Essa substância de cheiro doce era uma droga de caçador, feita de ingredientes que só eram tóxicos em sua forma bruta. O calor os tornava inofensivos. Rishi já havia se deparado com esse veneno várias vezes, curando um cliente afetado por ele durante sua vida como farmacêutica. Uma dose letal para um homem adulto encheria uma taça de vinho. Eles provavelmente receberam menos de 1/100 disso.
explicou Rish a Arnold, sem desviar o olhar de seu trabalho. Ainda assim, a dormência pode bloquear as vias respiratórias com a base da língua. É melhor deitá-los de lado. Sim, eu entendo a teoria e a solução. Arnold olhou para as mãos de Rish. A parte com a qual tenho dificuldade é porque é você quem está me dizendo isso. Bem, eu sei como fazer o antídoto, disse Rish pacientemente enquanto misturava as ervas na tigela de sopa branca que havia pegado emprestado para as flores. Elas esmagou com as costas de uma colher antes de acrescentar outra flor seca, esmagá-la também e combiná-las para formar uma pasta. Esse processo seria mais fácil com um pilão, mas ela não estava disposta a reclamar. Esse veneno é comum, é barato e fácil de fazer, o que geralmente significa que o antídoto também é simples. O antídoto foi sintetizado, de fato, quando caçadores testemunharam um veado que não apresentava sintomas após comer um determinado cogumelo. Eles testaram esses cogumelos junto com outras ervas comuns que o veado comia. Rish agradeceu mentalmente a eles pelo rigor científico enquanto adicionava um pouco de água, coando tudo em um pano. Rish se levantou, brandindo a tigela com um remédio verde brilhante. A fervura tornaria o antídoto mais potente, mas isso funciona em um piscar de olhos. Foi então que ela percebeu os olhares de espanto. Sem saber que erro social havia cometido, ela desviou o olhar. Oliver estava completamente atônito. Arnold parecia pensativo. Era imperativo que os cavaleiros fossem tratados o mais rápido possível, mas, para a consternação de Rish, ninguém estava se mexendo. Será que eles não confiam em mim? Isso faz sentido. Qualquer pessoa ficaria relutante em usar um medicamento preparado por uma completa estranha. Mas quanto mais esperarmos, mais difícil será curar o veneno. Ela precisava acabar com as dúvidas deles. Arregaçando a manga da camisa, Rish se aproximou de Arnold e tirou a espada dele da bainha. Preciso que me empreste isso por um momento, Vossa Alteza. O que você está? Ela pressionou a lâmina contra a pele macia da parte interna de seu braço. O sangue jorrou, junto com a dor aguda. Nada comparado aos ferimentos sofridos durante sua vida como cavaleira, no entanto. Arnold não compartilhava de sua indiferença. O que pensa que está fazendo? Ele agarrou o braço dela. Ela se desvencilhou dele. O sangue era realmente tão chocante? Ela não tinha tempo para se preocupar com isso. Segurando a tigela cheia, Rish voltou-se apressadamente para os cavaleiros. Não se preocupem. Isso não é veneno, disse Rish. Ela demonstrou isso ao passar uma colher sobre sua própria ferida recente. Ardeu. Isso significava que os ingredientes estavam funcionando. Isso é grama licor esmagada, flores de lúcua e nozes de carilha. Vou engolir um pouco se for necessário para provar que é seguro. Era horrivelmente amargo. Ela esperava que não chegasse a esse ponto. A paralisia vai durar dias. Por favor, decidam-se rapidamente. Decidir? Vocês permitirão que eu cure o veneno? Ou preferem arrastar soldados paralisados até Galquém? Suponho que vocês poderiam desperdiçar o tempo de Sua Alteza procurando um assentamento de caçadores para usar o antídoto deles. Ela sorriu serenamente. Isso não faz diferença para nós. Certo, Vossa Alteza? No final, Rish aplicou o antídoto. A recuperação levou algumas horas. Enquanto esperavam, Rish colheu ervas no mesmo prado que ela estava olhando com tristeza da carruagem. Uma virada fortuita de eventos. Ela encontrou ervas anti-inflamatórias e flores para aliviar a barriga azeda, ingredientes para curar dores de cabeça e cogumelos para induzir o sono. Ela embrulhou tudo em um lenço. Enquanto isso, Arnold despachou um mensageiro para o senhor da região, fazendo os preparativos para entregar os bandidos presos. Depois de se coordenar com Oliver, ele se dirigiu a Rish. Vejo que seu interesse por flores é mercenário, e não ornamental, disse ele, observando os montes de ervas reunidos na margem do lago. Ele se sentou ao lado dela. Quando ele não disse mais nada, Rish voltou ao trabalho, arrancando folhas de plantas com caules valiosos. As folhas não tinham efeitos medicinais, mas davam um bom caldo. Os esporos do cogumelo do sono eram um incômodo, a menos que fossem secos. Eles estavam espalhados ao lado dela ao sol. Será que ele ficaria irritado se eu colocasse ervas no teto da carruagem? Isso seria um adorno incomum para a comitiva de um príncipe herdeiro, mas não custa perguntar. Ela percebeu, de repente, que Arnold estava olhando para ela. Para suas mãos, especificamente.
Ele estava sentado com as pernas cruzadas e o queixo apoiado no punho, olhando distraidamente, como uma criança observando uma coluna de formigas passar. O que há de tão fascinante nas ervas? Seus olhos se encontraram. Estou incomodando você? Perguntou ele. Rishi balançou a cabeça lentamente. De modo algum. Eu só estava curiosa para saber o que chamou sua atenção. Nada específico. Eu só estava pensando em como você é incomum. Ele estava sorrindo novamente. Estou ansioso para ver como você vai me surpreender a seguir. Como se eu fosse uma espécie de animal de estimação raro que ele comprou para entretê-lo. Ela não gostava disso. Nada do que ela havia feito era extraordinário, tarefas normais realizadas por uma pessoa normal. Não criei esse antídoto para sua diversão. Eu sei disso. O sorriso instigante desapareceu de seus lábios. Sabe, aqueles cavaleiros que foram coagidos por você a tomar seu remédio caseiro nasceram todos nas favelas. Coagidos? Essa não é a palavra que eu usaria. Galquem afirma valorizar o mérito acima de tudo, mas, no final, as pessoas são julgadas pelo lugar de onde vieram. Apesar disso, esses homens lutaram para subir do nada. Rishi fez uma pausa na colheita das sementes de uma flor e olhou para Arnold. Os homens com os piores casos de paralisia foram todos designados recentemente. Eles passaram semanas treinando para garantir que essa missão fosse um sucesso. O cavaleiro mais velho, aquele que se curvou diante de você, sofreu um ferimento ao proteger os novatos. Ele se preocupa muito com seus homens. Você também parece se importar com eles. Comentou Rishi. Eu os escolhi a dedo para minha comitiva. Arnold se levantou, apenas para cair em um arco. E você os manteve seguros. Você tem a minha mais profunda gratidão. Rishi ficou sem saber o que dizer. Será que esse Arnold estava colocando uma máscara para esconder o monstro que havia dentro dele? Ou era ele de verdade? Ela se lembrou da aparência dele quando encostou a lâmina na garganta do bandido, como uma criança pronta para quebrar um brinquedo do qual estava cansada. Não fale nisso, disse Rishi, desconfortável. Eu sabia como fazer isso, então eu fiz. Arnold riu suavemente. Seja como for, eu ainda consideraria um achado raro uma nobre que consegue preparar remédios a partir de flores silvestres na beira da estrada. Há pouco, quando você agarrou meu pulso, Rishi desviou o assunto de seu conhecimento incongruente. Você quebrou sua promessa. Disse que não me tocaria. Isso foi um reflexo. Protestou Arnold. Pensei que você fosse se machucar. Uma conversa tão simples, tão casual. Rishi estava se sentindo positivamente peculiar. Por que seus cavaleiros são tão cautelosos perto de mim? Perguntou ela. Cautelosos? Oh, todos eles estavam no palácio quando você rompeu seu primeiro noivado. Provavelmente estão preocupados com o fato de eu estar trazendo para casa uma vilã que me levará à ruína. Algo bobo como isso. Entendo. Aparentemente, o fato de ter sido abandonada por um príncipe colocou em dúvida as habilidades de herborista de uma pessoa. Ainda bem que você mencionou isso, prosseguiu Arnold. Porque pode haver pessoas em Galquem que se oporão à nossa união. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para protegê-la, mas você deve me trazer imediatamente quaisquer insultos ou ameaças. É provável que haja muitos. Em teoria, o príncipe herdeiro pode escolher sua própria esposa, mas o ideal, é claro, é se casar com uma princesa. Presumo que a filha de um duque tenha pelo menos algum vínculo com a família real? Ele presumiu corretamente. Ela estava na árvore genealógica da família, embora fosse um ramo bastante distante. Meu pai ordenou que eu escolhesse uma noiva de outro reino em vez de uma mulher de minha própria terra porque nunca se sabe quando um refém será útil, concluiu Rishi para ele. Galquem era um império expansionista. Atualmente, a paz reinava, mas era precária. Se Galquem exigisse que qualquer um dos países entregasse uma princesa noiva, nenhum deles estaria em posição de recusar. Com sua filha nas mãos de uma potência estrangeira, nenhum rei ousaria se opor a uma guerra que essa potência quisesse travar. Enviei uma mensagem ao meu pai dizendo que encontrei uma parente próxima do rei de Ermite, a filha de um duque que havia sido recentemente abandonada por seu noivo. Disse Arnold. Eu também posso ter insinuado que fui o motivo do seu desentendimento com o príncipe. Ora, quando vi uma mulher tão poderosa, conectada e amada, não pude deixar de saquear você. Me saquear? Essa é certamente uma maneira de descrever isso. Dietrich fez um grande estardalhaço, apesar de ter sido ele quem rompeu o noivado.
Meu pai a aprova porque a vê como uma moeda de troca. Haverá outros que não estão preparados para aceitá-la de bom grado. Isso é verdade? Rishi disse com firmeza. Não tenha medo. Arnold respondeu. Eles vão engolir suas palavras, cada um deles. Eles a receberão como sua princesa herdeira se valorizarem as suas. Não, ser uma refém é perfeito. Arnold a encarou. Ah? Como refém, não terei deveres oficiais, certo? Podemos fingir que estou aqui apenas sob grande pressão, e não haverá necessidade de meus comentários sobre assuntos governamentais ou diplomáticos. Arnold hesitou. Suponho que não. Excelente. Então poderei viver meu sonho de ser totalmente inútil. Rishi tremeu de alegria. A ideia de atuar como embaixador estava realmente pesando em sua mente. Ser uma princesa era um trabalho incessante. Tendo sido preparada para a posição desde muito cedo, Rishi sabia que os membros da família real mal tinham tempo para dormir. Mas os prisioneiros não tinham lugar no governo. Isso é um grande alívio para mim, admitiu Rishi. Muito obrigada por manter sua promessa, Vossa Alteza. É claro. Mas não se preocupe, não me esquivarei dos meus deveres como organizadora do casamento. Quase a ponto de desmaiar de alívio, Rishi voltou para suas ervas. Depois do incidente com os bandidos, Rishi sentiu que os cavaleiros começaram a se acalmar um pouco em sua presença. Apesar da relutância inicial em aceitar a ajuda dela, eles continuaram a relatar o progresso dos homens feridos e a levar qualquer preocupação diretamente a ela. Em troca, eles se encarregaram de colher ervas dos arredores em suas paradas para descanso. Ela não havia feito isso por gratidão, mas, mesmo assim, ficou emocionada. A coleta de ervas medicinais era uma segunda natureza desde sua vida como farmacêutica, e era tolice recusar a lealdade. Vários dias após a briga com os bandidos, o trem da carruagem finalmente chegou à capital imperial de Galken. Oh, meu Deus! Murmurou Rishi ao passar pelos portões. Os prédios de pedra branca ficavam em fileiras retas, alinhados em ruas limpas e ordenadas. Os primeiros andares pareciam ser todos de lojas, enquanto as janelas do segundo andar estavam enfeitadas com flores. Para onde quer que ela olhasse, havia rostos sorridentes, cidadãos que se dispunham a testemunhar o retorno de seu príncipe pelas ruas de tijolos lisos. Com vista para tudo isso, estava a imponente magnificência do Palácio Imperial. A capital é a sede do poder em Galken, explicou Arnold. Várias rotas comerciais importantes convergem para cá. Rishi assentiu, subitamente ansiosa para sair da carruagem. Mais e mais pessoas estavam se reunindo para observar o progresso deles, algumas carregando sacolas de compras nos dois braços ou de mãos dadas com crianças. Muitas delas acenavam, como se estivessem cumprimentando alguém querido. Cidadãos felizes e ruas limpas e ordenadas significavam riqueza. Galken era rica. Rishi não pôde deixar de sorrir para uma garotinha adorável que os observava com olhos brilhantes. Quando viu o sorriso de Rishi, ela corou e deu um pulo no ar, rindo com prazer. A carruagem atravessou a cidade antes de passar pelos portões do castelo. Filas de cavaleiros disciplinados ladeavam a estrada, prontos para cumprimentar o príncipe herdeiro e sua noiva. Arnold saiu da carruagem e estendeu a mão para Rishi. Ela pegou por reflexo ao desembarcar. Esperava-se que um príncipe ajudasse qualquer dama a sair da carruagem, quanto mais a sua própria consorte, mas, por alguma razão, os cavaleiros pareciam um pouco perturbados. Rishi lhes devolveu um olhar de inocente confusão. Nossa longa jornada está finalmente chegando ao fim, Vossa Alteza, Lady Rishi. Oliver saiu das fileiras dos cavaleiros, fazendo uma reverência. Ele lançou um olhar curioso para Arnold. Que novidade vê-lo tomando a mão de sua noiva. Ah! Rishi percebeu que ela mesma havia quebrado voluntariamente a condição que havia imposto. Arnold havia oferecido sua mão, mas foi ela quem aceitou. Arnold deu uma pequena risada de triunfo. Rishi sentiu uma onda de frustração por ter sido enganada. Oliver ficou olhando para eles antes de se inclinar para sussurrar no ouvido de Arnold. Arnold soltou um suspiro de incômodo. Há algum problema? Perguntou Rishi. Enviei ordens para que uma ala separada do palácio fosse preparada para nós, mas parece que os preparativos estão atrasados. Sinto muito, mas você terá de ficar em um quarto de hóspedes no palácio principal por alguns dias. Ah, não me importo se a ala não estiver pronta, disse Rishi. Podemos ir para lá agora. Ela não é usada há um bom tempo. Vai estar coberta de poeira.
Eu disse que não me importava se estivesse uma bagunça, lembra? Mas não há necessidade de você se expor. De qualquer forma, fique no palácio principal pelo tempo que precisar. Rishi havia passado a vida como empregada doméstica. A poeira não a assustava. Além disso, sou uma refém, afinal de contas. Você poderia pelo menos tentar parecer angustiada, disse Arnold com um leve traço de petulância. Rishi, que estava com um sorriso enorme no rosto e o peito inchado de orgulho, não respondeu. A ala separada acabou sendo apenas um palácio separado no canto distante do terreno, com apenas 4 andares de altura e, como anunciado, absolutamente nadando em poeira. Mas não era tão ruim assim. Rishi havia imaginado a decadência e a desordem, mas a maior parte era apenas vazia. Vazio e mofado, mas não podre ou caindo aos pedaços. Você pode fazer o que quiser com este lugar. Estarei ocupado nos próximos dias, mas sinta-se à vontade para usar os quartos de hóspedes no palácio principal se você se cansar de morrer sufocada, disse Arnold antes de sair. De acordo com Oliver, o trabalho havia se acumulado enquanto o príncipe estava fora, e não eram apenas algumas coisas que poderiam ser resolvidas em alguns dias de trabalho ininterrupto. Imperador Arnold Yen. Ele é apenas um príncipe herdeiro no momento, mas eu ainda gostaria de saber o que está acontecendo em sua cabeça. Por enquanto, vou me concentrar no que posso fazer. Como tornar este lugar habitável? Ela vestiu seu vestido mais simples e arregaçou as mangas. Os cavaleiros que haviam permanecido como sua guarda vigiavam enquanto ela ia de janela em janela, abrindo todas elas. Em um golpe de sorte, o tempo estava bom e a ala separada estava bem posicionada para aproveitar o sol. A falta de qualquer conforto fazia com que ela parecesse ascética e monótona, mas, assim que fosse mobiliada, Rishi não tinha dúvidas de que seria adorável. Deixando os andares superiores para arejar, Rishi encontrou as escadas para o porão. Ela empurrou as pesadas portas de madeira para abri-las e os ratos passaram por seus pés. Os cavaleiros gritaram quando Rishi desceu para a escuridão. Lady Rishi, por que está descendo aqui? Os materiais de limpeza geralmente são guardados no porão. Está vendo? Os cavaleiros seguiram seu olhar até um espanador, uma vassoura, uma pá de lixo e uma pilha de panos limpos. Ela encheu um balde com água e começou a trabalhar, enrolando um lenço para cobrir a boca enquanto varria a poeira do alto das paredes. Depois, varreu toda a poeira do chão. É sempre gratificante lidar com um lugar tão sujo. Ela reuniu os coelhos de poeira até que eles estivessem empilhados como neve no centro do corredor. Em seguida, varreu-os pela porta aberta. Quando o piso estava livre de detritos, ela o atacou com o pano. Lady Rishi, há algo que possamos fazer para ajudar? Rishi ficou grata pela oferta do cavaleiro, mas balançou a cabeça. Seu trabalho é me proteger, não cuidar da minha casa. Este é um lugar e tanto para limpar sozinha, por mais desinteressada que esteja, disse o cavaleiro, hesitante. Não é tarde demais para se mudar para os aposentos dos hóspedes. Tudo bem. Já estou gostando do lugar. Rishi permaneceu firme em sua recusa por um motivo. Preparar os aposentos dos hóspedes era uma tarefa terrível. Esperava-se que as criadas do palácio trabalhassem durante a noite para prepará-los, mesmo que os hóspedes ficassem apenas uma noite. Nenhuma partícula de poeira ou fio de cabelo poderia permanecer. Certamente, nenhum lençol amassado. Rishi sabia como era exaustivo e rigoroso o trabalho de uma camareira, como era estressante. Ela se recusava a submeter as pobres coitadas a tal provação por apenas alguns dias de estadia. Pelo que parecia, o palácio não estava equipado com muitas empregadas domésticas. Sem dúvida, elas já estavam com as mãos ocupadas. Além disso, dê uma olhada. Ela estendeu os braços, apontando para o piso limpo e brilhante. Os cavaleiros olharam para a sala, iluminada com admiração. Limpar um lugar com suas próprias mãos torna a vida muito mais satisfatória, entende? Os cavaleiros sorriram com sua concordância desajeitada, mas bem-humorada. Rishi trabalhou incansavelmente. Em pouco tempo, os aposentos onde ela passaria a noite estavam prontos. Os cavaleiros se ofereceram para carregar a cama, o que ela permitiu. Enquanto eles traziam os móveis, Rishi começou a limpar outro cômodo. Ela havia ficado sem água limpa e, por isso, foi discretamente até o poço sem avisar os cavaleiros. Não era muito justo com eles, mas esses eram os terrenos do palácio. Certamente ela não precisava ser acompanhada por todos os lados. Além disso, eles são guardas apenas no nome. Eles claramente estão aqui apenas para relatar meus movimentos a Arnold Yen.
Refletiu Rishi enquanto caminhava por um pátio cheio de flores, com um balde na mão. Borboletas iridescentes se movimentavam alegremente ao redor de seus pés. Ele não parece estar com pressa de me apresentar ao rei. Embora, se eu for apenas uma refém, isso não me surpreende. Ela esperava conhecer o atual imperador pelo menos uma vez. Afinal, a conquista violenta do futuro Arnold só começou depois que ele matou o homem e se tornou imperador. Eu me pergunto o que aconteceu com Arnold depois que morri em minha vida passada. Será que ele reinou supremo depois de vencer sua guerra? Ou algum país conseguiu impedir sua conquista? Seja qual for o caso, não posso permitir que ele inicie um conflito desta vez. Ser a imperatriz de uma nação em tempo de guerra parece ser muito trabalhoso. Só de pensar nisso já é inaceitável. Talvez eles pudessem se divorciar, mas Rishi tinha a sensação de que, se Arnold decidisse descartá-la no meio de uma guerra, ela fracassaria em sua missão de passar dos 20 anos. Era melhor evitar a situação de uma vez por todas. Espere. Quando ela pensou sobre isso, a causa de cada uma das mortes de Rishi foi Arnold e sua guerra. Eu morri lutando. Morri de uma doença infecciosa que peguei ao tratar de ferimentos no campo de batalha. Morri quando o exército de Galken invadiu. Olhando para suas 6 vidas, todas elas terminaram mais ou menos da mesma forma. Rishi se viu agachada no chão, segurando a cabeça com as mãos. Talvez devêssemos nos divorciar agora mesmo. Mas não era da natureza de Rishi voltar atrás em suas decisões depois de tê-las tomado. Se eu for embora, provavelmente morrerei em algum desastre relacionado à guerra novamente. Se não posso viver longe dele, devo aproveitar essa oportunidade para aprender tudo o que puder. Rishi não sabia a causa da repetição de suas vidas, mas não havia garantia de que os loops fossem infinitos. Ela tinha de operar com a possibilidade de que essa vida poderia ser a última. Isso exigia um pouco de reflexão, mas ficar parada, fervendo de ansiedade, não ajudaria em nada. No momento, vou me concentrar na limpeza. Quando a hora do banho chegar, vou tirar toda a poeira e a exaustão da viagem. E então poderei finalmente relaxar. Cheia de nova determinação, ela se levantou e se dirigiu ao poço. Foi impedida pelo som de risadinhas de escárnio. Vejam só a garota nova, se esforçando tanto. Disse uma voz. Todo o entusiasmo do mundo não fará diferença. Disse outra. Nós seremos as criadas da princesa herdeira, não você. A primeira acrescentou. Ei, você está ouvindo? Pare de perder seu tempo. Rishi ouviu um grito fraco, seguido de um baque, como um corpo batendo no chão. Ela começou a correr e encontrou uma garota loira esparramada na terra, cercada por 4 outras mulheres. Você está bem? Rishi correu para ajudar a garota a se levantar. Seu uniforme de empregada, um vestido azul marinho solto com um avental branco, estava manchado de lama. As outras estavam vestidas de forma idêntica. Quem é você? Disse uma das moças a Rishi. Ela tinha mechas de cabelo vermelho vivo. Outra novata? Um erro compreensível. O vestido de Rishi era simples, sem ornamentos, e seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo para não atrapalhar. Ela estava coberta de poeira, suada e carregava um balde nos braços. Dizer a elas quem eu sou vai dar mais trabalho do que vale a pena. Seu silêncio só irritou ainda mais as meninas. Você é uma das criadas da princesa herdeira? Ela está pegando todas as garotas novas. Essas suas mãos bonitas parecem que nunca seguraram uma vassoura. Disse uma delas. Infelizmente para você, estamos trabalhando aqui há 3 anos e seremos nós que serviremos ao príncipe Arnold como criadas de seu palácio. Você consegue ficar de pé? Ah, que bom, parece que não está machucada. Rishi ajudou a garota a se levantar da sujeira. Ei, não nos ignore! Gritou a empregada ruiva. Você tem muita coragem. Se quiser sobreviver aqui, você saberá qual é o seu lugar. Duvido que vocês duas durem uma semana. Rishi não respondeu, pois sua atenção estava voltada para outra coisa. A ruiva estava carregando cortinas, provavelmente para levá-las para lavar. Rishi ficou olhando para elas com tanta intensidade que a empregada começou a se mexer desconfortavelmente. Qual é o seu problema? Você deveria esperar para lavá-las. Disse Rishi. A garota a encarou com um olhar penetrante. Desculpe-me. Está me dizendo que já é muito tarde? Você é realmente uma amadora. A luz dura mais na primavera, você sabe. E hoje está quente. Haverá bastante. Vai chover, só isso.
As criadas trocaram olhares. Como você pode ter tanta certeza? Olhe para as nuvens se acumulando. As borboletas e as abelhas estão voando baixo. A umidade no ar fará com que a secagem demore mais. O quê? Outra empregada falou com uma voz suave. Diana, foi você quem disse que deveríamos tomar a iniciativa de lavar as peças maiores. Você disse que o príncipe herdeiro nos escolheria para sua casa. Pare de colocar a culpa em mim. Isso não é culpa minha. Um rubor de indignação tomou conta do rosto da ruiva. Não é possível que uma novata possa dizer a que horas vai chover. O tempo vai estar fantástico o dia todo. Venham, vamos levar isso para a lavagem. As 3 moças seguiram Diana docilmente. Rishi suspirou e se virou para a garota loira. Você está machucada? Não, estou bem. O olhar da garota se desviou nervosamente. Eu sou Elsie. Obrigada por me ajudar. O rosto dela estava em branco, mas pela forma como ela lutava com as palavras, Rishi percebeu que ela estava sendo genuína. Não se preocupe com isso, disse Rishi. Seu uniforme parece não ter se saído muito bem. Ah, não. Elsie olhou para si mesma. Seu rosto permaneceu vazio, mas ela parecia triste. E eu acabei de recebê-lo. Você pode tirar a sujeira se o lavar imediatamente. Vai chover, mas esse vestido deve secar rapidamente. Use bastante sabão, mas não esfregue com as mãos. Raspe a lama com uma escova. Por que uma escova? Porque seus dedos vão apenas moer a sujeira nos fios. Uma escova é mais porosa. Os filhos pequenos da família que Rishi servia passavam o tempo todo caindo na sujeira, e ela tinha muita experiência em raspar a lama das roupas. Ela conseguia até mesmo recuperar meias sujas que haviam passado dias amassadas em um canto. Você está... Elsie parou, piscando rapidamente algumas vezes antes de finalmente olhar Rishi nos olhos. Você é a criada da princesa herdeira? Sem saber como responder, Rishi não conseguiu olhar para ela. Depois de se separar de Elsie, Rishi voltou para a ala separada com a água fresca. Ela colocou lençóis limpos na cama que os cavaleiros haviam instalado, satisfeita por ter um lugar confortável para dormir. Esse quarto também tinha a varanda mais alta de todo o palácio. Fazendo uma pausa, ela foi até a varanda e olhou para a capital, a tarde dourada tingida com o início do crepúsculo. O dia estava fresco por causa da chuva recente, e o ar estava claro o suficiente para se ver a quilômetros de distância. A brisa da primavera era agradável em sua pele, suada pela limpeza. Rishi se encostou na grade, inclinando a cabeça para trás e fechando os olhos. Ela teve vontade de cair na cama imediatamente, mas precisava desesperadamente se lavar. Mesmo assim, ela não queria se afastar da vista e da brisa ainda. Quando voltou a olhar para fora distraidamente, lembrou-se de algo que sua mãe disse uma vez. Rishi, não há necessidade de você pensar por si mesma. Ela franziu a testa, com as lembranças surgindo rapidamente. Você não deve esquecer que o dever de nossa família é viver nossas vidas totalmente dedicadas aos reis da terra. Você é inteligente, mas todo o raciocínio do mundo não fará bem a uma mulher. Você só precisa se preocupar com a melhor forma de servir o príncipe herdeiro. Estudos. Concentre-se na etiqueta social, que é o que você precisa para se movimentar na alta sociedade. A noiva do príncipe herdeiro deve ser impecável. Seu sorriso está faltando. Você deve sempre se esforçar para parecer amável. Rishi deu um longo suspiro. Quando eu tinha 15 anos, as palestras deles eram a única coisa em que eu pensava. Seus pais pregavam constantemente. A verdadeira felicidade de uma mulher é se casar com um homem adequado e dar à luz seus herdeiros. Mas, mãe, a objeção não foi permitida. Qualquer argumento era imediatamente dispensado. Como mulher, Rishi não poderia herdar o título de seu pai. Seu único valor estava em seu casamento. Apesar de saber agora que as opiniões dos outros eram tão inúteis quanto títulos vazios, as palavras ainda ecoavam em suas memórias. As pontas dos dedos de Rishi se contraíram e ela abriu os olhos. Imóvel, ela disse. Você não deveria estar cuidando dos seus deveres? Vejo que há mais profundezas ocultas, disse uma voz tingida de prazer. Rishi se endireitou e se virou. Lá estava Arnold, encostado na porta da varanda. Você parece ser capaz de sentir minha aproximação, não importa o quanto eu tente. Você é muito travesso, não é? Você tem feito sua presença ser notada pouco a pouco, emanando ameaças, para ver o quão rápida eu as percebo. Então você também notou isso.
Arnold se juntou a Rishi na varanda. Ela ficou tensa, mas tudo que ele fez foi lançar um olhar curioso para a vista. O que você estava olhando? A cidade. Rishi dificilmente diria a ele que não estava olhando para nada, apenas ruminando os conselhos autoritários de sua mãe. A vista da varanda era espetacular, no entanto. O que é aquilo ali? Você quer dizer a biblioteca? O Estado investiu fundos para ampliá-la. Temos livros de todo o mundo. É mesmo? Você tem uma biblioteca tão grande assim? Os olhos de Rishi brilharam de alegria. Ela apontou para outro prédio. E aquele pináculo? É lindo. A igreja e a torre do relógio. Os sinos tocam a hora. Oh, que maravilha! E parece que há um mercado bem grande lá também? Sim, o maior mercado da cidade. As carroças fazem fila desde o início da manhã. A maioria das ofertas é feita na hora todos os dias. Incrível! E aquela linda montanha ali? Rishi tentou e não conseguiu conter sua empolgação. Ela não conseguia deixar de imaginar como seria ver todos esses lugares de perto. A grande biblioteca, a bela igreja que marcava as horas e o mercado matinal com comida fresca e deliciosa. Ela queria experimentar tudo isso. Ao ver a cara de espanto de Arnold, ela disse: "O quê? Só estou me perguntando de onde vem todo esse interesse." Disse ele. "Você estava tão relutante em vir, mas aqui está você, cheia de curiosidade pela minha cidade." Bem, ela se afastou, sem saber como responder. O que devo dizer? Devo simplesmente lhe contar a verdade? Isso não era um segredo, mas falar sobre suas esperanças e sonhos para o homem que a havia matado era um pouco estranho. Uma estranha autoconsciência se instalou nela, suas bochechas esquentaram enquanto ela murmurava: "Porque eu sempre quis." Arnold olhou para ela com atenção. "Queria o quê?" "Eu sempre quis vir aqui." Durante sua vida como comerciante, Rishi desenvolveu seu único sonho de visitar todos os lugares do mundo. Esse sonho foi tragicamente interrompido quando restou apenas um país, Galquen. Em cada uma de suas vidas consecutivas, a prioridade de Rishi era permanecer viva. Todas as vezes, sem falta, no momento em que ela encontrava seu lugar, o mundo mergulhava no caos. Ela nunca teve a chance de ver Galquen. Esse noivado era a sua chance. "Provavelmente foi por isso que aceitei me casar com você", acrescentou ela após um momento de hesitação. Arnold lançou um olhar tímido sobre a cidade. "Não há nada aqui que vale a pena ver." "Isso não é verdade. Os lugares sobre os quais você acabou de me falar parecem incríveis. Seus cidadãos são limpos e felizes, seus cavaleiros são corretos e gentis." "Ah, e outra." Rishi parou de enumerar os encantos de Galquen quando Arnold se virou para olhá-la. Seu rosto estava impassivelmente calmo, mas algo parecia passar por baixo dele, como uma sombra em águas profundas. "Desculpe-me", disse Rishi. "Eu disse algo estranho? Só estou surpreso que você possa ser tão inconsciente de si mesma. Que coisa mais grosseira! Nunca conheci ninguém como você. Ninguém nunca falou comigo do jeito que você fala. Não conheço nenhuma garota de sua classe com conhecimento ou as habilidades físicas que você possui. As mulheres nobres não se preocupam com essas coisas. Rishi, não há necessidade de você pensar por si mesma." Ela franziu a testa. "Talvez você tenha razão, mas tudo que aprendi é precioso para mim. Ninguém pode tirar minhas habilidades, eu as valorizo com minha vida. Alguns podem dizer que meu conhecimento não tem valor, mas isso não faz diferença para mim." Ela se virou da varanda, fixando-o com um olhar penetrante. "Sou eu quem decide o que valorizo." Rishi havia se libertado do doutrinamento de sua mãe e de seu pai há muito tempo. Homem, mulher, não importava. Ela podia fazer qualquer coisa. Ser rainha não era o ponto culminante de sua vida. Ela não trocaria sua liberdade por nada. Arnold igualou sua intensidade. "Você tem razão." Ele gentilmente segurou a bochecha dela com uma das mãos, passando o polegar ao longo da linha da mandíbula, espalhando poeira. "Viva sua vida aqui como quiser. Eu prometo fazer o meu melhor para protegê-la." A veemência dele a pegou de surpresa. Arnold tinha todo o direito de exigir que ela agisse como uma consorte adequada. Esse era um casamento político, afinal, Rishi era essencialmente uma refém. No entanto, aqui estava ele, apoiando o comportamento inadequado dela. Além disso, ele estava praticamente jurando defendê-la das consequências. "Por quê? Você sabe o motivo."
Estou apaixonado por você. Arnold repetiu a mesma frase para ela. Sei que você disse que não se importa com a aprovação de outras pessoas, mas gosto de seus talentos assimétricos. Não os considero inúteis de forma alguma. Rishi não sabia como responder. Achei que já tinha deixado isso claro. Ele retirou a mão, afastando-se, parando bem na soleira da porta. Voltou-se para Rishi atônito e disse: avise-me se houver algo que você deseje. Sei que acabei de quebrar nosso acordo, aquele sobre não tocar em você. E com isso, ele se foi. Abalada, Rishi afundou no chão da varanda. Não consigo prevê-lo de jeito nenhum. O que Arnold Yen está planejando? A calma da noite caiu sobre a capital imperial de Galken. MMMM. A luz do sol entrava pela janela quando Rishi acordou do sono. Ela rolou para o lado, aproveitando a luz da manhã. A parede que ela esperava não estava lá, e a cama parecia maior do que o normal. Aproveitando-se disso, ela se esticou o máximo que pôde. Esse era seu quarto em casa? Ou talvez ela fosse novamente uma comerciante, passando uma noite no palácio do rei do deserto. Talvez essa fosse a cama de palha de sua vida como empregada doméstica. Suas lembranças se encontravam e se entrelaçavam à medida que ela acordava. Quando Rishi finalmente abriu os olhos, ficou ainda mais confusa. Cortinas azuis claras cercavam a cama, finas o suficiente para permitir a passagem da luz do sol. Ela as puxou para o lado e se viu em um quarto vazio, sem móveis nem carpete. Ah, claro! Ela não precisava se apresentar para o treinamento matinal, cuidar do jardim de ervas, preparar o café da manhã ou ver como estavam ficando as garrafas que ela havia fabricado durante a noite. Ao perceber isso, Rishi enterrou o rosto no travesseiro. Tão macio! Murmurou ela. A julgar pela posição do sol, eram cerca de 6 horas da manhã. Ela tinha certeza de que havia ido para a cama por volta da meia-noite de ontem. Eu dormi por 6 horas inteiras? Rishi não conseguia acreditar. Em geral, ela estava acostumada a dormir cerca de 4 horas. Em dias ruins, no auge de uma emergência como cavaleira ou farmacêutica, ela não conseguia nem isso. Não tenho nada além de limpeza na agenda de hoje. Os reféns podem dormir até mais tarde, certo? Pelo menos um pouco. Ela ficou animada com a ideia, mas foi interrompida por uma batida na porta. Lady Rishi, está acordada? É o Oliver, assistente do príncipe Arnold. Rishi se levantou com um sobressalto. Estou acordada. Oliver continuou a falar através da porta. Peço desculpas por incomodá-la a essa hora tão cedo. Estou aqui com uma entrega. Só um momento. Rishi saiu da cama, vestiu-se rapidamente e fechou o dossel da cama. Ela abriu a porta e encontrou Oliver parado no corredor com um sorriso educado. Ele se desculpou novamente. Esse foi o único momento em que pude escapar do escritório de Sua Alteza. Fico feliz em ver que você já está vestida. De modo algum. Rishi fez uma pausa, dando um passo atrás para deixá-lo entrar. Oh, meu Deus! Você parece exausto. Oliver fez uma careta. É tão óbvio assim? Temos escalado montanhas de papelada, mas não se preocupe comigo. Sua Alteza tem trabalhado sem parar. Rishi se lembrou de ontem, de como ele tinha ido até a varanda. Ele deveria ter usado esse tempo livre para dormir. Ele é muito requisitado, não é? Ele estava até trabalhando na viagem. Ele terminou todo o trabalho que trouxe conosco. Confirmou Oliver. Agora ele está lidando com tudo o que se acumulou durante sua visita a Ermite. Oh! Rishi fez uma careta de simpatia. Ele pode tê-la matado em uma vida passada, mas ela não desejaria a burocracia da realeza a ninguém. É uma pena que ele tenha tido que interromper o trabalho para ir a uma festa de noivado boba. Não importa. Foi nessa festa que um solteiro convicto finalmente encontrou uma noiva. O sorriso dele era sincero, mas Rishi sabia que não era bem assim. Ela abriu os braços. Vamos lá. Devo me virar para que você tenha uma visão melhor? Oliver piscou os olhos. Desculpe-me. Você está me olhando como se eu fosse um cavalo à venda. Se houver algo em que eu possa ajudá-lo, por favor, me avise. As sobrancelhas de Oliver se ergueram. Ele soltou um pequeno suspiro de resignação. Sua Alteza estava certo. Você tem a percepção aguçada de um cavaleiro. É claro que eu também sou apenas um amador. Eu diria que esse era o sexto sentido de uma comerciante, em vez de intuição de batalha. Essa não foi a primeira vez que Rishi pegou Oliver olhando para ela.
Isso a fez se lembrar da maneira como seus clientes nobres examinavam um produto, avaliando valor e autenticidade. Ou um comerciante selecionando uma mercadoria em potencial em uma grande variedade de opções. Em outras palavras, ele a estava avaliando. Oliver fez uma reverência profunda e abrangente. Minhas mais sinceras desculpas, minha senhora. Fui incrivelmente rude com a consorte de meu senhor. Meu comportamento foi inaceitável. Rishi balançou a cabeça. Por favor, não, está tudo bem. Não era irracional que o assistente mais próximo do príncipe desconfiasse de estranhos. Mas isso a deixou curiosa. Há quanto tempo você trabalha para o Arnold? Sempre foi um assistente? Na verdade, eu treinei como escudeiro. Respondeu Oliver. Mas fui ferido e dispensado da ordem. Sua Alteza me levou para sua casa logo depois. Eu o sirvo há quase uma década. Então, talvez você possa responder a isso. Disse Rishi. Por que o príncipe Arnold está tão empenhado em me tornar sua esposa? Oliver hesitou, como se estivesse pesando os prós e os contras de falar. Para ser bem sincero, fiquei tão surpreso quanto você. Ele sempre insistiu que não tinha interesse em casamento. Mas a visão de você em Ermítio fez mudar de ideia. Aparentemente. Portanto, nem mesmo o assistente entendeu os motivos dele. Rishi ficou completamente perdida. Mas, se me permite, Oliver confundiu a confusão de Rishi com ansiedade e acrescentou: eu sirvo ao príncipe Arnold há muito tempo e nunca o vi tão feliz. Quando ele está com você, ele ri. Seus sorrisos são sinceros. Rishi ficou surpresa. Ela achava que todas as risadas e provocações de Arnold eram às custas dela. Suas próprias piadas particulares. Você está infeliz com ele? Aventurou-se Oliver. Com sua aparência, Sua Alteza é extremamente popular entre as damas da corte, você sabe. Tenho certeza de que ele tem muitas admiradoras. Ela fez uma pausa. Você realmente chamaria de feliz o modo como ele age perto de mim? Para mim, parece mais um gato com um rato. Oliver riu. Ele não negou o fato. Fico feliz que você entenda Sua Alteza tão bem. Ah, quase me esqueci. Aqui. Ele estendeu um maço de 3 documentos. Esta é a lista de convidados para seu casamento. Sua Alteza lhe pede que a examine. Obrigada, disse Rishi, agradavelmente surpresa. Ela nem precisou perguntar. Ela deu uma olhada rápida, identificando rapidamente os nomes mais proeminentes e poderosos. Rei Zaad, Príncipe Kyle, Princesa Arrie. E do reino de Domana, temos o Lord Jonal participando como representante do rei. Nenhuma surpresa. Mais do que um registro de convidados de um casamento, essa era uma lista de pessoas importantes dos países que Arnold viria a antagonizar. Mesmo antes do assassinato do rei e do início da guerra, deve ter havido um gatilho para uma mudança radical nos assuntos de Estado. Todos nessa lista provavelmente estavam envolvidos. Rei Zaad. Espero que possamos voltar a ser amigos como em minha primeira vida. 1. O príncipe Kyle é bastante frágil. Espero que ele não esteja se esforçando demais. Ele tem um forte senso de responsabilidade. Ele comparecerá ao casamento mesmo que seja uma longa viagem. A visão desses nomes encheu Rishi de saudade daquelas vidas, das pessoas que ela havia conhecido. E, em algum momento em um futuro muito próximo, todos eles seriam inimigos de Galken. Se eu tomar as coisas em minhas próprias mãos, talvez eu possa salvar alguns desses relacionamentos antes que eles se deteriorem. Mesmo que não sejamos aliados, não precisamos ser inimigos. Qualquer coisa para evitar a eclosão de uma guerra. Oliver não tinha ideia do que estava passando pela cabeça de Rishi. Com alegria, ele continuou a conversa. A cerimônia será realizada daqui a 3 meses. Todos os preparativos devem estar concluídos até lá. E agora, precisamos discutir a festa de hoje à noite. Esta noite o quê? Oliver se enrijeceu. Sua Alteza não lhe disse? Não, com certeza não. Vai haver uma festa? De novo não. Oliver cravou os nós dos dedos na testa. Rishi somou 2 e 2. Ela hesitou, depois disse: então, vai haver uma festa. Como você deve saber, Sua Alteza está tentando me impedir de ir sem me avisar. Sinto muito. Respondeu Oliver. Ele deveria ter mencionado isso a você. Você não precisa comparecer, mas ele vai. Pelo menos, espero que sim. Acho que consegui convencê-lo. Ela simpatizou com Oliver.
Em circunstâncias normais, seria inédito que o príncipe herdeiro e sua noiva não aparecessem em um banquete. Não se preocupe, Oliver. Eu vou. Oliver soltou um suspiro de alívio. De verdade? Muito obrigado, minha senhora. Vou colocar encontrar uma criada para a senhora no topo da minha lista de afazeres. Não há necessidade. Rishi sorriu. Eu posso me preparar para a festa por conta própria. Esse processo de seleção de empregadas deixou Rishi inquieta. Depois de testemunhar aquela discussão entre as criadas no jardim, ela imaginou brigas estourando por todo o palácio. E ela duvidava que as disputas fossem desaparecer mesmo depois que eles decidissem. Oliver franziu a testa. Mas não vai ser difícil se vestir sem uma dama de companhia? Ela balançou a cabeça. Posso arrumar meu cabelo e vestir um vestido sozinha. Trouxe vestidos e cosméticos de casa. Não se preocupe. Rishi ignorou o olhar atônito de Oliver, já reavaliando seus planos de limpeza. A primeira coisa que Rishi disse a Arnold naquela noite foi: Sua Alteza, tem um pedido a fazer. Seu vestido farfalhou quando ela se inclinou para perto. Gostaria de receber algumas sementes de ervas e um canto dos jardins. Fiz uma lista. Espero que possamos discutir isso com mais detalhes mais tarde. Arnold ficou em silêncio por um momento. Rish. O quê? Você não me disse para avisar se eu quisesse alguma coisa? Ela olhou para ele com curiosidade e Arnold suspirou. Ela soube que ele havia terminado sua montanha de trabalho e até conseguiu dormir um pouco. Ele estava vestido com seu habitual traje militar preto, enfeitado com um manto vermelho e luvas pretas. Arnold balançou a cabeça. Não é isso que quero dizer. Suponho que Oliver não tenha lhe contado o motivo dessa festa. É apenas por uma questão de aparência. Eu também preciso parecer que estou procurando uma noiva dentro de nossas fronteiras. Não há motivo para você comparecer. Fazia sentido. O príncipe herdeiro, o maior partido do reino, casar-se com uma estrangeira sem o menor sinal de decoro convidaria a um descontentamento indesejado da nobreza. No entanto, estamos noivos. Disse Arnold. Toda essa noite é apenas uma formalidade. E com a notícia de que você é minha refém circulando por aí, você será objeto de curiosidade. Não quero que você passe por isso. Bem, eu já me dei ao trabalho de me arrumar. Rishi olhou para o vestido azul macio, que se enrolava em camadas esvoaçantes ao seu redor como um botão de flor. Ela havia feito uma trança no cabelo, decorando-o com acessórios. A maquiagem era leve e os sapatos tinham um brilho espelhado. Sua única joia era um par de brincos de pérola. Rishi. Alteza, a corte pode considerar minha condição de princesa cativa vergonhosa ao extremo, mas eu não. Afinal, ela havia escolhido esse caminho. Arnold estava novamente observando-a com uma mistura de admiração e confusão. Portanto, não se preocupe, disse ela, estendendo a mão. Sinta-se à vontade para exibir sua noiva. Arnold cedeu, com seu sorriso arrojado aparecendo mais uma vez. Muito bem. Eu deveria aproveitar essa oportunidade para tocar minha noiva. Estamos usando luvas. Arnold pegou a mão de Rishi. Uma multidão de convidados estava reunida no salão de baile enquanto um grupo de músicos se apresentava em uma plataforma. Mulheres em vestidos de gala se aglomeravam, enquanto cavalheiros em trajes militares se agrupavam. Bastava uma simples olhada para perceber que suas roupas eram da mais alta qualidade. Eles se misturaram alegremente, conversando com copos na mão. Rishi deixou a mão pousar no braço de Arnold enquanto fazia uma pausa na soleira da porta para absorver tudo. Este é um evento maior do que eu estava esperando. É mesmo? Eu diria que é uma reunião bem pequena, na verdade. Talvez para uma potência militar, murmurou Rishi. Mais um lembrete da riqueza de Galquen a pegou desprevenida. Arnold parecia entediado. O tamanho não importa, disse ele. No final, eles só estão aqui para fofocar. Veja, lá vêm eles. Em um piscar de olhos, eles estavam cercados de convidados. Príncipe Arnold, obrigado por nos agraciar com um convite. Disse um homem. É um prazer. O prazer é meu, Lord Abel. Disse Arnold. Vossa Alteza. Ficamos muito felizes em saber de seu retorno seguro. Disse outro convidado. Por favor, nossa filha está simplesmente morrendo de vontade de ser regalada com histórias de sua viagem. Não imagino que eu tenha algo particularmente empolgante para compartilhar com ela. Disse Arnold, de forma concisa.
Depois dos últimos dias, Rish achou perturbador esse olhar de apatia. Sua boa aparência só contribuía para isso. Ele era tão bonito que cada expressão era nítida. Ele se parece mais com o imperador Arnold em agora, mas ainda não é o mesmo. Arnold pareceu notar que ela o observava. Quando ele olhou para ela, seu azedume desapareceu, substituído por um sorriso genuíno. Ao redor dele, as mulheres se sentiam coradas. Arnold não deu atenção aos olhares fervorosos delas, e em vez disso, inclinou-se para dar a Rish um breve momento de consideração. Depois, ele se aproximou o suficiente para beijá-la. Uma viagem maçante, disse ele novamente, afastando-se. Mas foi fortuita. Sem ela, eu nunca teria conhecido a mulher destinada a ser minha esposa. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Rish, que ainda não havia se recuperado de ter visto o belo rosto de Arnold de perto, mal percebeu os olhares de total aversão que as mulheres reunidas lhe lançavam. Sua Alteza está sorrindo? Para sua noiva refém? Ele a chamou de esposa? Ele nem sequer olhou para nós. Eram sussurros, mas eram ouvidos. Um homem corpulento deu um passo à frente com a filha a reboque. Vossa Alteza, quer dizer que essa linda jovem é sua noiva? Todos os olhares no salão de baile estavam voltados para Rish, cheios de curiosidade, inveja ou esquemas. Nenhum deles conseguia esconder o desprezo. Mas Rish não vacilou. Isso não é nada comparado a ser abandonada publicamente em um salão de banquetes. E eu já fiz isso 7 vezes. Ela deu um sorriso educado e fez uma reverência surpreendentemente correta. Perna esquerda em uma diagonal atrás da direita, costas retas, cabeça baixa. Como vai? Meu nome é Richard Weitzner. Mesmo os convidados mais hostis não encontravam nada de indelicado em sua saudação, nenhum sinal de modos rudes da filha rústica de uma nação atrasada. Rish teve anos de treinamento na expectativa de ascender ao trono. Ocasionalmente, hábitos de suas outras vidas escapavam, mas Arnold parecia ser o único a notar. Agora ele estava olhando para ela com satisfação. Lady Rish acabou de chegar e seus conhecidos são poucos e distantes entre si. Espero poder contar com todos vocês para me responsabilizarem caso eu seja um marido incompetente. Mas é claro, Vossa Alteza. Venha, Rish. Arnold a guiou para fora do círculo de espectadores. Os olhares continuaram a segui-los enquanto se afastavam. Rish baixou a voz para um sussurro. Você sabe muito bem como provocar a ira das mulheres. O que você quer dizer com isso? A maneira como você falou de mim. Tudo o que você disse foi feito sob medida para atiçar o ciúme delas. Você me fez ganhar inimigas, então obrigada por isso. Arnold bufou. Tudo o que eu disse foi para protegê-la dos inimigos. Eles precisam saber que você não é apenas um troféu que podem eliminar sem recurso. Precisamos mostrar isso a eles para evitar qualquer ação potencial contra você no futuro. Mostrar a eles o que, exatamente? Que eu a protegerei, não importa o que aconteça. Ele disse isso com tanta despreocupação que a deixou sem jeito. Me proteger? Arnold me proteger? Uma posição tão irônica. Ela não podia lhe dizer isso, é claro. Sua resposta saiu um tanto estrangulada. Duvido que ele seja um motivo de preocupação. Na verdade, a maior ameaça que eu enfrento é você. Ah! E por que você diz isso? Por muitas razões. A mais óbvia é que não sou páreo para você com uma lâmina. Por mais que lhe doesse admitir isso. Arnold parecia satisfeito. Talvez devêssemos duelar. Sim, por favor. E se não for uma intromissão, eu gostaria de treinar com você. Se ela o estudasse, poderia aprender suas estratégias e seus padrões de ataque. Ela nunca seria páreo para ele em termos de velocidade ou força bruta, mas qualquer percepção seria inestimável. Claro. Arnold deu de ombros. Não me importo. De verdade? Os olhos dela brilhavam de expectativa. Ele deu uma risadinha. Suas respostas nunca me decepcionam. O que isso quer dizer? Oh, parece que estão tocando uma música nova. Uma melodia suave atravessou o salão. A multidão se dividiu, indo em direção ao centro da pista ou contra a parede. A próxima dança estava começando, e todos estavam esperando para ver o que o príncipe herdeiro e sua nova noiva fariam. Não precisamos dançar se você não quiser, disse Arnold. Ah! Por acaso, eu gosto de dançar. Além disso, ela não conseguia resistir a um desafio descarado. Ela lhe ofereceu a mão.
Muito bem, então. Arnold hesitou por um momento antes de pegá-la e levá-la gentilmente até um lugar vazio na pista. Ele não parecia ser do tipo que dança, mas seus movimentos eram suaves e sem esforço. De frente um para o outro, eles deram as mãos. Arnold passou o outro braço em volta da cintura dela. Oh! A mão dele parecia enorme nas costas dela. Ela percebeu que estava respirando um pouco mais rápido. Eles nunca haviam estado tão próximos antes. Não, isso não é bem verdade. Esta é a segunda vez. As lembranças finais de Rich de sua última vida passaram vividamente por sua mente. Essa era, de fato, a segunda vez que eles estavam tão próximos. A primeira havia terminado com uma espada atravessada em seu peito. O imperador Arnold havia dizimado sozinho os cavaleiros do castelo. Rich estava no meio da carnificina, com a respiração ofegante enquanto segurava o punho da espada, manchado com o próprio sangue. Ela era a última linha de defesa. A câmara atrás dela abrigava a família real. Se conseguissem alcançar as passagens ocultas, o jovem príncipe e seu grupo poderiam encontrar abrigo com seus aliados do outro lado da fronteira. Rich e os outros cavaleiros estavam preparados para sacrificar suas vidas para permitir que a família real sobrevivesse. Sua fuga significava vitória. Os sinos tocavam, incitando a fuga. Tudo está perdido. Fuja! Rich conseguiu acertar a bochecha de Arnold com a lâmina antes de olhar para baixo e ver a espada negra dele saindo do seu peito. Ela se lembrou de como queimava, como se a lâmina fosse feita de fogo. Era calor, não dor, mas sua respiração ficou difícil e, quando o imperador Arnold retirou a espada, Rich se encolheu. Ele se ajoelhou ao lado dela e sussurrou algo. As palavras ficaram gravadas em sua memória. Rich apertou a mão de Arnold enquanto eles dançavam. Desta vez, eu serei o valentão. Rich recuou seu peso, escapando do aperto em sua cintura. Ela quebrou a liderança de Arnold e girou, flutuando na harmonia da dança. Ela o pegou de surpresa, seus olhos se arregalaram. Eu me pergunto o que você fará quando não estiver mais no topo, Vossa Alteza. Seu sorriso era uma declaração de guerra. Observá-lo tentar seguir seu exemplo seria delicioso. Ela puxou a mão dele em sua direção, tentando fazer com que eles dessem um giro. Mas Arnold se manteve firme. Ele colocou a mão na cintura dela e o girou em uma direção diferente, usando a inércia dela contra ela. Como resultado, Rich girou sozinha no local. Ela não perdeu um passo sequer. Girou elegantemente, com a bainha do vestido sussurrando pelo chão do salão. Ela ouviu os murmúrios de apreciação das pessoas que estavam na fila para observá-la. Apesar disso, Rich considerou o fato como uma derrota. Primeiro round para Arnold. Então, você consegue pensar com os pés no chão. Que tal isso? Arnold permaneceu imperturbável, esquivando-se de seu próximo esquema como se não fosse nada. Ele sorriu para ela, com os olhos brilhando de desafio. Ele acha que eu não posso vencê-lo. A facilidade dele a irritava, mas era a presunção dele que a deixava furiosa. Ela soltou um suspiro forte, tentando uma manobra para atraí-lo enquanto se virava. Ele se inclinou para trás, sem cair na armadilha. Ele é muito bom em mudar seu centro de gravidade. Ela manteve seu espanto em segredo, mas o sentiu. Apesar de estarmos dançando tão perto, não consigo perder o timing dele de jeito nenhum. Ele se esquivou de todas as minhas tentativas e retoma a liderança no segundo em que eu baixo minha guarda. Isso a deixava cada vez mais irritada. Ela girava e pisava conforme a dança ditava, o tempo todo procurando por momentos de fraqueza. Arnold acompanhava o jogo dela, completamente imperturbável. Todas as vezes. Estou fazendo o máximo para atrapalhá-lo, mas ele nem parece irritado. A essa altura, ela se contentaria com qualquer reação. Seu estilo de dança em comum havia reunido uma multidão. Rich não lhes deu atenção, concentrada apenas em seu objetivo. Então, algo lhe ocorreu e sua respiração ficou presa na garganta. Espere um pouco, ele deixou uma abertura. É a mesma de antes. Ela se lembrou da luta deles até a morte, do momento em que conseguiu tirar sangue. Essa pode ter sido, de fato, a única fraqueza dele. Se eu atacar da mesma forma, não é? Antes que ela pudesse tentar, Arnold pareceu perder a paciência e passou o braço em volta da cintura dela. Ele a curvou para trás em um mergulho tão profundo que parecia que ele tinha puxado um tapete debaixo dos pés dela. Ela gritou, agarrando-se a ele por reflexo, agarrando-se com força.
As mãos grandes dele a agarraram com segurança suficiente para atenuar a sensação de queda. O alívio a inundou, e ela sentiu uma risada ressoar em seu ouvido. A música chegou ao fim com uma última nota sonora. Ela piscou os olhos. A dança acabou? Um silêncio se abateu sobre o salão de baile. Em seguida, começaram os aplausos, seguidos por uma salva de palmas. Isso foi incrível. Os nobres que estavam assistindo se aglomeraram. Vocês dois se moveram em perfeita harmonia. Eu estava na ponta do meu assento. Parecia que eu estava assistindo a um duelo de espadas. Essa é uma dança de ermite? Eu nunca vi esses passos antes. Bem, Rishi hesitou. Ela olhou para Arnold, que parecia estar se divertindo com a luta dela. Ela não receberia nenhuma ajuda dele. Rishi lidou com a enxurrada de perguntas da melhor maneira que pôde, deixando que a multidão os conduzisse à sala de jantar, que estava preparada para uma refeição em estilo buffet. Ela se certificou de cumprimentar cada convidado, fixando seus rostos em sua memória. Ela devia estar agindo de forma estranha, porque Arnold acabou dizendo: Rishi, acho que o vinho está lhe afetando. Vamos tomar um pouco de ar fresco? Rishi não havia tocado em uma única gota. Na verdade, ela estava envolvida em tantas conversas que nem sequer teve a chance de comer, mas ela tinha experiência em trabalhar com o estômago vazio. Ela aceitou o incentivo de Arnold como a fuga que era. Quando eu menos espero, ele se comporta como um cavalheiro. Talvez ele tenha se lembrado de sua exigência de uma vida despreocupada, sem fazer nada. Rishi lançou um olhar encantador para a multidão. Obrigada por sua consideração, Vossa Alteza. Perdoe-me. Ela fez uma reverência educada antes de se afastar silenciosamente. Ela não foi direto para a sacada, mas caminhou lentamente pelo salão. Não havia muito que ela pudesse descobrir colada ao lado de Arnold a noite toda. Preciso de informações. O cenário político de Galquém foi um mistério para mim em todas as minhas vidas passadas. Só conheço os rumores que chegaram ao exterior. Embora soubesse do eventual parricídio de Arnold, ela não tinha noção das circunstâncias que levaram a isso. Ela precisava ter uma visão melhor das facções e do equilíbrio de poder dentro da corte. As vidas que essas pessoas levavam. Sei que não devo acreditar em fofocas de guerra. Esse Arnold é muito diferente de como eu ouvi dizer que ele era aos 19 anos. Ele não é tão diabólico quanto os boatos me levaram a acreditar. Ele gosta de pressionar, mas não é grosseiro. O pensamento passou por sua mente, deixando-a em conflito. Bem, agora ele não é cruel. Mas ainda não gosto de não saber seus motivos. E ele é um pouco idiota, para ser sincera. Ela tentou acalmar sua mente e apenas observar. A coleta de informações era necessária para levar uma vida longa e despreocupada, relaxando no palácio. Se bem me lembro, esse é o Lord Anavald. Ele parece estar se dando bem com o Conde Gaile. O Duque Udeman e o Duque Teinitz estão tendo uma conversa bastante amigável, mas não parecem próximos. Rishi marcou os nomes das pessoas que havia conhecido, memorizando-os. Uma onda de perfume doce se espalhou sobre ela. Uma linda garota de cabelos loiros e macios apareceu ao seu lado. Como vai, Lady Rishi? Eu sou Cornélia Teia Toona. A família do Duque Toona foi a 31ª casa que ela conheceu esta noite. Rishi sorriu graciosamente. Richard Weitzner. É um prazer conhecê-la. O prazer é todo meu. Cornélia sorriu docemente. Seus olhos eram grandes e brilhantes, seus lábios cheios. Ela segurava uma taça em cada mão e ofereceu uma para Rishi. Vinho? Vejo que você está de mãos vazias. Um bando de outras senhoras próximas começou a rir entre si. Como ela ousa agir de forma tão arrogante quando é uma cativa? Está na hora de ela aprender o que ela é. Um peão para ser jogado e descartado. Ela deveria aproveitar seu tempo no braço do príncipe Arnold, enquanto pode. Ela é de uma nação menor, afinal de contas. Enquanto Rishi tomava nota dos sussurros, Cornélia encarou com olhos de corça. Minha oferta a ofende de alguma forma? Se bem me lembro, a casa Toona possui um vasto território no sul de Galquém. Rishi estendeu a mão para aceitar o copo. Como poderia? Obrigado, Lady Cornélia. Antes que Rishi pudesse tocar o copo, Cornélia deu um grito dramático. Oh, meu Deus! Minha mão escorregou. Ela o deixou cair, obviamente de propósito. Sem pensar, Rishi agarrou suas saias e se inclinou para trás, arrancando o copo do ar com a outra mão.
Cornélia soltou um grito de surpresa quando Rishi pegou o vinho antes que pudesse derramar. Ela girou a taça e a levou ao nariz para respirar o aroma. Isso é purê de pimentas. Onde ela conseguiu isso? Que desperdício de vinho perfeitamente bom. E por que se preocupar em apimentar o suficiente para queimar a língua se ela só planejava estragar meu vestido? Escolha um plano, minha querida. Escondendo sua exasperação, Rishi sorriu brilhantemente. Nunca tomei um vinho como esse. Que aroma incomum. Cornélia mordeu o lábio em sinal de frustração. Rishi sorriu para ela. Você tem um rosto tão bonito, Lady Toona. Por que não sorri? Rishi se inclinou para perto de Cornélia. Essa safra não está disponível na minha terra. Estou muito ansiosa para saber mais. Será que eu deveria convidar o príncipe Arnold para tomar uma taça? De qual bandeja você tirou isso? O quê? Rishi tinha uma política de nunca desistir de uma briga, mas parecia que Cornélia não compartilhava dessa política. Desculpe, mas não me lembro. O salão é muito grande, você vê. Uma pena. Vou dar a Sua Alteza este aqui, então. Vou me certificar de que ele saiba de quem é. Espere. Cornélia sacudiu rapidamente a cabeça. Eu trouxe esse copo para você, então acho que deveria. Sabe de uma coisa? Não importa. Talvez eu deva pegar esse. Não. Rishi ignorou o rosto pálido de Cornélia, levantando o copo e engolindo um gole. Eu não posso acreditar. Um sabor tão picante, exatamente como eu imaginava. Rishi sorriu novamente para o espanto do grupo reunido. Que recepção calorosa. Espero que nós duas possamos passar mais tempo juntas. Talvez, uma festa do chá? Nós duas. Cornélia gaguejou. Sim. Eu quero saber tudo sobre a casa Toona. Cornélia pareceu atonita, mas se recuperou e assentiu. Isso deve servir. Um dos eventuais planos de Rishi exigia um terreno em um clima temperado. O terreno da casa Toona provavelmente seria perfeito, mas ela precisava confirmar algumas coisas com Cornélia. Nunca desista de uma briga. Ainda mais. Ela se lembrou das palavras de seu mentor em seus dias como comerciante. As outras senhoras fugiram, com medo dessa estranha garota que engolia vinho dolorosamente picante como se não fosse nada. Não se preocupe com lutas que não pode vencer. Rishi se retirou para a varanda vazia para apreciar a música, fazendo uma careta a cada gole forte de vinho. Ela o bebeu em goles decrescentes até que Arnold se juntou a ela. Por que está fazendo essa cara? Rishi girou o copo. Não se preocupe, não é você. É que esse vinho é muito picante. Picante? O vinho é. É temperado com pimenta. Eu mal consegui engolir o primeiro gole sem engasgar. Arnold tirou o copo da mão dela. Não me diga que isso foi uma tentativa de envenenamento. Rishi estalou a língua, irritada com sua própria falta de vigilância. Ninguém mais seria capaz de pegar algo dela tão facilmente. Arnold olhou para o vinho. Você não precisa beber isso. Eu vou me livrar dele. Ei, devolva isso. Elas estragaram uma taça de vinho perfeitamente boa por minha causa. Não vou desperdiçá-la. Ela pegou a taça de volta e tomou outro gole, estremecendo com o sabor. Arnold fez uma careta. Diga-me quem fez isso. Vou mandar executá-los. Não seja ridículo. Você não mata pessoas como ela, você as usa. Faltava apenas um pouquinho de vinho, mas estava ficando difícil se obrigar a beber. Ela deu um olhar de reprovação para o copo, depois olhou de volta para Arnold. E eu lhe devo um pedido de desculpas. Você. Usei seu nome para me defender. As garotas só tinham se afastado quando ela ameaçou contar para Arnold. Rishi achava esse tipo de coisa extremamente deselegante e estava envergonhada. Arnold suspirou diante da reverência apologética de Rishi. Não há nada de errado em uma esposa invocar o nome do marido. Rishi hesitou. Ainda não estamos casados. Isso é uma formalidade. Se você quer saber, é como se já estivesse feito. Eu estou vendo. Ele aproveitou a distração dela como uma oportunidade para pegar o copo de volta. Em vez de jogá-lo fora, Arnold engoliu o resto do copo. Droga, isso é muito forte. Resmungou ele. Eu lhe disse isso. Rishi se irritou. Você está bem? Deixe-me pegar um pouco de água para você. Estou bem. Mas agora você já cumpriu sua obrigação com o vinho, não é mesmo?
Rishi não sabia o que dizer. Ele a havia ajudado não por assumir o controle, mas por seguir sua orientação. Sem cortá-la e dizer que ela estava sendo tola. Sem revirar os olhos e ignorar seus desejos como se fossem ninharias. Obrigada, disse Rishi com rigidez, o que o fez rir. No que você estava pensando quando estávamos dançando? Perguntou ele. O que você quer dizer com isso? Você estava pensando em outra pessoa, não estava? Em quem? Rishi não conhecia uma maneira delicada de dizer que eu estava pensando em uma versão futura de você que conheci em outra vida. Seu tom era estranhamente leve, até mesmo provocador. Mas o brilho em seus olhos de caçador dizia que ela não escaparia tão facilmente. Obviamente, Rishi não podia lhe dar uma resposta honesta. Eu não estava pensando em mais ninguém. Estava preocupada com você. Por quê? Isso foi o mais próximo que ela conseguiu chegar da verdade. Você se machucou aqui? Ela deu um tapinha em seu próprio ombro esquerdo com o dedo indicador. Arnold ficou em silêncio. Seu ombro esquerdo era um pouco mais lento para reagir do que o direito. Se o direito estava a 100, o esquerdo estava talvez a 98. Era quase imperceptível, mas Rishi havia percebido isso. Ele era destro e ela não teria notado se eles estivessem dançando normalmente. Isso, e se não fosse pelas lembranças de sua vida passada. Rishi só tinha conseguido lhe causar um único ferimento. Um instante, um momento de hesitação em que ela viu sua chance e cortou para a esquerda. É claro que ele se livrou do ferimento e a perpassou sem esforço. Arnold finalmente quebrou o silêncio com uma risada sinistra. Os olhos dele causaram arrepios na espinha dela, frios e encantadores. Em vez de responder, ele pegou o colarinho, soltando o fecho com estalo e abrindo o paletó com um puxão áspero. Oh, meu Deus! Rishi respirou fundo. Uma grande cicatriz estava gravada em sua nuca, baixa o suficiente para ser escondida pelas roupas. Parecia ter vários anos de idade. É um ferimento antigo. Ela continua até a parte superior do meu ombro e estica a pele. Que horror! Rishi não pôde deixar de estender a mão para tocar delicadamente a nuca dele. Arnold aceitou seu toque sem dizer uma palavra. Ela já esperava ter levado um tapa de lado. Seus dedos traçaram lentamente o formato da nuca. Ela podia sentir a pele áspera através de suas luvas. Ele deve ter contraído isso há mais de uma década. Alguém o esfaqueou, e não apenas uma ou duas vezes. Devem ter feito isso várias vezes para criar esse padrão de cicatriz. Seu treinamento médico a fez estremecer ao ver a imagem de um Arnold de 9 anos pálido e tremendo com a perda de sangue. O fato de ele ter sobrevivido e mantido o uso do braço era incrível. E depois, para continuar a manejar uma espada com tanta habilidade, seu sofrimento deve ter sido imenso. Apenas algumas pessoas sabem sobre esse ferimento. Você é a primeira a notar por conta própria. Como isso aconteceu? Aquele sorriso sombrio voltou quando ele olhou para Rishi. Com a lua suspensa atrás dele, ele estava mais opaco do que nunca, mas Rishi entendeu o sentimento. Eu não deveria me intrometer. Rishi afastou a mão e aquele sorriso sinistro que lhe causava arrepios na espinha desapareceu. Arnold colocou o paletó em ordem, prendendo-o novamente no pescoço. Alguém tentou matar Arnold há cerca de 10 anos. Mas quem e por quê? Rishi baixou os olhos enquanto ruminava. Os beneficiários mais óbvios de um príncipe herdeiro morto seriam os herdeiros em potencial e aqueles que são leais a eles. Acredito que Arnold tem um irmão mais novo, mas ainda não o conheci. Estranho. Rishi pode ser uma refém, mas ela não deveria conhecer seus futuros parentes? Talvez isso tenha sido obra de Arnold e não da vontade da própria família imperial. Ele não parecia querer envolvê-la em nada, a menos que fosse absolutamente necessário. Afinal, ele não havia lhe contado sobre esse baile. Rishi olhou para ele. Vossa Alteza, posso escolher minhas criadas nos próximos dias? Muito bem. Direi a Oliver para fazer disso uma prioridade. Eu mesmo posso fazer a seleção. Não precisamos incomodá-lo. Arnold arqueou uma sobrancelha divertida. O sorriso inquietante desapareceu, substituído por seu jeito fácil. O que está planejando desta vez? Nada importante, disse Rishi. Ela pegou seu copo vazio. Estou apenas preocupada com as condições de trabalho das empregadas. Para proteger sua vida e seu bem-estar, ela precisava evitar morrer novamente aos 20 anos de idade. E, para isso, precisava impedir a guerra de Arnold.
Sua melhor aposta seria apelar para as pessoas importantes que ela havia conhecido em suas vidas passadas. Pessoas com influência. Além disso, havia uma montanha de coisas que ela precisava fazer em preparação para a cerimônia de casamento. Preciso semear um terreno, cultivar ervas, fazer muitas compras, conseguir álcool barato e depois. Rishi começou uma lista de tarefas que não tinha nada a ver com a guerra. Quando o baile estava chegando ao fim, um garoto solitário estava no pátio sombrio do Palácio Imperial. Ele tinha cabelos negros macios e olhos azuis redondos. Não tinha mais de 16 anos, tinha uma graça andrógina, com o olhar fixo na varanda acima. Ele estava observando uma garota. Ela tinha cabelos cor de coral e, mesmo a essa distância, ele podia dizer que ela era linda. Ela estava ali sozinha, aparentemente esperando por alguém. Quem quer que fosse deve ter aparecido, pois sua mão escorregou do corrimão e ela se afastou. Não muito tempo depois, um homem apareceu onde ela estava. O homem lançou um olhar silencioso para o jardim, como se soubesse que o garoto estava ali o tempo todo, apesar das sombras. Um arrepio percorreu a espinha do garoto e ele sorriu por reflexo, deliciando-se com a intensa aura de ameaça que o homem emitia. Ao que parece, foi apenas um aviso, pois o homem deu um giro abrupto e desapareceu. Ah, nós também não podemos brincar juntos? O menino baixou a cabeça. Sinto sua falta, irmão. Tinha que ser a mulher. A beleza. Ela transformou a vida do rapaz em um inferno desde o dia em que chegou. Seu irmão o havia proibido de ir a bailes como esse. Tudo bem, ele preferia evitá-los completamente. Ainda assim, ele queria conhecer aquela garota. Mas logo nos encontraremos, não é mesmo? Ele falou consigo mesmo em uma voz suave. Tenho planos para você, irmã.